Olá meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo aqui sobre escatologia geral, vídeo de número 5, onde iremos refletir sobre a ressurreição. A ressurreição também é um assunto muito importante, que não está desvinculado, ele está dentro do pacote da salvação, então não há como falar sobre salvação, sobre vida eterna, sem falar ou sem tocar no assunto ressurreição. A base bíblica sobre a qual estarei me referindo é 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo 15, do versículo 1 ao 58. O apóstolo Paulo usou todo esse texto, todo esse capítulo, para se referir a este assunto, e claro que ele não é o único, não é somente esse capítulo, ele tem vários pontos do Novo Testamento, e nós vamos ver um pouco sobre este assunto, tá? Então, pegue aí o seu papel, a sua caneta, preste bastante atenção, volte o vídeo se for necessário, assista ele mais de uma vez, para que você possa anotar os pontos aí, aprender, conhecer, crescer junto conosco, tá? Então, dentro da escatologia geral, cujo evento central é a segunda vinda de Cristo, eu já falei sobre isso nos vídeos passados, e o seu reflexo na questão do milênio, que foi o último vídeo que eu fiz, nós temos também a ressurreição, tá? Este assunto da ressurreição, ele é tão importante, né, dentro da escatologia e dentro da teologia no geral, que o apóstolo Paulo, ele dedicou um capítulo inteiro, que foi 1 Coríntios 15, mas a ressurreição também é expressada em todo o Novo Testamento. Então não é somente capítulo 15 de 1 Coríntios, tá? Mas todo o Novo Testamento também, Jesus falou sobre isso, os outros apóstolos falam sobre isso, então está dentro do contexto do Novo Testamento. A pergunta é, o que é a ressurreição? Você já parou para pensar sobre isso? O que é a ressurreição? Ou você nunca ouviu falar dessa palavra? A ressurreição é o conceito de voltar à vida após a morte. Então a gente diz que uma pessoa ressuscitou quando ela voltou da vida, né? Voltou à vida, aliás, após ter morrido. Então isso seria a ressurreição. É uma doutrina importantíssima, porque ela se refere à ressurreição do nosso corpo. Tá? Se estivermos mortos, ela se refere à volta à vida do nosso corpo. Dentro do Antigo Testamento, não existe uma doutrina tão desenvolvida sobre a ressurreição como no Novo Testamento. Tá? Então, no Velho Testamento é bem pouca referência, a doutrina não estava bem, o ensinamento sobre a ressurreição não estava bem alinhavado, bem estruturado no Velho Testamento. Por quê? Porque foi Jesus quem trouxe à luz a vida e a imortalidade. Tá? Então Jesus é quem trouxe à luz a vida e a imortalidade. E para isso existem duas linhas de evidência da crença na ressurreição no Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento eles criam que a comunhão do cristão, né, do crente ou de quem tem fé em Deus, era tão forte que nem a morte podia destruí-la. Os mortos descem à sepultura, mas há esperança de o justo ser liberto da sepultura, do mundo dos mortos, né? Dali e entrar na vida, na presença de Deus. Então textos como Salmo 16, versículo 10 e Salmo 49, versículo 15 tratam sobre isso, tá? Então era a crença do Velho Testamento. Segundo argumento, os textos que afirmam categoricamente a ressurreição do corpo. Então existem textos que são mais claros no Velho Testamento. E por exemplo, Isaías 26, 19 e Daniel 12, 2 falam claramente a palavra ressurreição. Já no Novo Testamento, a ideia da ressurreição é muito clara e enfatizada com Jesus. Jesus enfatizou, acentuou muito a questão da ressurreição. Ele mesmo, Jesus, passou a ser a grande demonstração da verdade quando ele ressuscitou. Né? Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi a primícia dos que dormem. Ou seja, foi o primeiro que ressuscitou para dar o exemplo e mostrar como será a ressurreição dos justos nos últimos tempos ou das pessoas. Tá? Com base na ressurreição e seus resultados, desenvolveu-se então a doutrina, né, o ensinamento bíblico mais estruturado sobre a ressurreição dos mortos. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, capítulo 6, versículos 39, 40, 44, 54, capítulo 11, versículos 23 a 26,
Atos 24:15, 1 Coríntios 15, que é o texto base do nosso estudo, da nossa reflexão, e Filipenses 3:21. Então são alguns dos textos que se referem à doutrina da ressurreição. A realidade da ressurreição física dos cristãos, dos crentes, é uma doutrina central no Novo Testamento. Como eu disse para vocês no início desse vídeo, não há como falar sobre salvação, sobre vida eterna, né, se não passarmos por dentro da doutrina também da ressurreição. Ela está enraizada, ela está no núcleo, ela é essencial para pregar a salvação, para pregar a vida eterna, né, a escatologia como um todo, ela está embutida ali. Isso está, sem ela, a ressurreição, a mensagem cristã fica sem sentido. Tá? Sem pregar sobre a ressurreição, a mensagem cristã fica sem sentido. Leia lá depois na tua Bíblia, 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. O próprio apóstolo Paulo ele argumenta com isso, né, sobre isso lá com a igreja de Corinto. Qual era então a fonte da ressurreição? A Bíblia ensina que a ressurreição tem sua fonte em Cristo. Ou seja, só acontece em Cristo e por meio dele, porque foi ele que trouxe a vida e a imortalidade, tá? Por que só Jesus é a fonte da ressurreição? Porque ele recebeu do Pai o poder de ter vida em si mesmo, João 5:26. Ele tem autoridade para conceder a vida, João 17:2. E só Jesus pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Ou seja, é ele quem dá a vida eterna aos mortos e os ressuscitará no último dia, João 5:28, 29, João 6, 39, 40, 44 e 54. Também, Jesus foi o primeiro a experimentar a ressurreição, 1 Coríntios 15, 21 e 23. No sentido espiritual, os cristãos já ressuscitaram e são novas criaturas. Então, espiritualmente falando, quando aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que nós passamos da vida para a morte. Eis que quem está escrito em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, Efésios 2:6, Colossenses 3:1 e versículos em diante, 2 Coríntios 5:17 são textos que mostram claramente que nós espiritualmente já fomos ressuscitados com Cristo e em Cristo, tá? Estamos agora aguardando a volta do Senhor, que ressuscitará nossos corpos, derrotando completamente a morte. 1 Coríntios 15, 26. Quem garante que seremos participantes da ressurreição física com Cristo é o Espírito Santo. Romanos 8, 11, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Lá em 1 Coríntios 15, 35, nós temos também uma pergunta que o próprio apóstolo faz à igreja de Corinto. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo eles terão? Tá? Então é uma pergunta, uma dúvida que pode surgir na tua mente. A Bíblia ensina que a ressurreição ela é literal, ou seja, ela vai acontecer, tá? Da maneira que a Bíblia diz, trazer uma pessoa que já morreu, que o corpo já se deteriorou, a parte física, juntar a alma com o milagre de trazer de volta a vida, os ossos, a carne, o sangue, tudo, os tecidos, né, celulares, é um predicado do próprio Deus, um atributo do próprio Deus de ter esse poder de fazer isso. Então será a ressurreição do corpo que foi sepultado. Assim como a ressurreição de Jesus foi real e corpórea, assim será também a nossa ressurreição. Tá? A Bíblia também ensina que o corpo será glorificado. Então, assim como a ressurreição é literal e corpórea, 1 Coríntios 15, 42, Filipenses 3, 21, o corpo também será um corpo glorificado, um corpo diferente desse corpo que nós temos agora. Tá? Um corpo onde o pecado não terá mais poder sobre a nossa vida. Isso está em 1 Coríntios 15, 42 a 44. Então Paulo ali usa 4 termos que caracterizam o corpo futuro, em contraste com o corpo atual que nós temos hoje. Ele fala sobre um corpo imperecível, um corpo glorioso, um corpo em poder e um corpo espiritual, tá? Para mostrar que o corpo será um corpo diferente, um corpo onde o pecado não terá mais poder sobre ele.
O novo corpo tem propriedades que o deixam livre das leis físicas desta ordem de existência terrena, como demonstrado por Jesus depois da sua ressurreição. Lucas 24, 31, 36 a 43 e João 20, 19 mostra que Jesus tinha um corpo diferente, tá? O corpo glorificado, um corpo mais perfeito, vamos dizer assim. Será um corpo que não pode mais morrer e provavelmente não se reproduz. Lucas 20, 35 e 36. É um corpo apropriado para unir-se ao Espírito aperfeiçoado e viver na nova ordem de existência. Dentro da questão da ressurreição, como é que vai ser a ressurreição então dos ímpios? Os ímpios também ressuscitarão. Será uma ressurreição para a condenação, não para a vida eterna. O corpo ressurreto dos ímpios não terá as qualidades do corpo glorificado dos cristãos, dos crentes, resultantes da salvação em Cristo. Esse efeito da ressurreição de Cristo, que poderia ser para a glória, para os ímpios será para a vergonha e desprezo eterno, ou ressurreição da condenação. Por isso que eles não terão um corpo perfeito ou glorioso como os cristãos terão, tá? Os seus corpos ressuscitados serão corpos adequados para unirem-se aos espíritos não aperfeiçoados, condenados à punição eterna. O tempo da ressurreição. Os amilenistas e os pós-milenistas colocam a ressurreição dos crentes e dos ímpios no mesmo evento pela ocasião da volta de Cristo no fim dos tempos. Já os pré-milenistas separam a ressurreição dos crentes da dos ímpios pelo tempo do milênio, sendo a dos crentes antes e a dos ímpios depois do milênio. Por isso que é importante você entender lá no vídeo sobre o milênio as três interpretações, as três linhas teológicas sobre o milênio, tá? Para você tomar um posicionamento de qual você prefere crer. Entretanto, pode-se afirmar que o tempo da ressurreição é a volta de Cristo, ou o último dia. Isso está em João 6,40, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios 15, 52. Ou seja, sem a presença real de Cristo não há ressurreição, tá? Algumas implicações da doutrina da ressurreição. Ela enfatiza a unidade da natureza humana. Então, qual é o resultado da ressurreição, tá? Ela enfatiza a unidade da natureza humana, ou seja, o corpo e o espírito ou alma integram o ser humano e devem estar unidos na eternidade, segundo Coríntios 5:4. Segundo, a redenção não está completa sem a ressurreição do corpo. Como Cristo assumiu toda a nossa natureza, então todo o ser, corpo e espírito, ou corpo e alma, é salvo em Cristo. Então, a salvação em Jesus é para todo o ser humano, tá? Alma, corpo e espírito. É a redenção completa do homem, tá? Parte invisível e parte visível. A morte não pode ser a consumação da nossa salvação, porque morte é um evento individual e salvação tem um elemento corporativo. Chegaremos à consumação da nossa salvação juntos com todo o corpo de Cristo, quando todos os crentes de todos os tempos serão ressuscitados ou transformados. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17 e 1 Coríntios 15, 51. Tá? Então, qualquer dúvida, volte o vídeo, assista ele novamente, anote todos os tópicos que eu falei aí, que eu separei, todos os textos bíblicos, confira na tua Bíblia, tá? Lembrando mais uma vez que aqui o assunto ele é panorâmico, a gente não está se aprofundando em cada assunto, eu estou dando uma visão panorâmica para que você que nunca leu a Bíblia ou que nunca fez um estudo teológico possa ter condições de entender um pouquinho mais, tá? Por isso que eu estou enfatizando você ver várias vezes o mesmo vídeo para você entender o contexto panorâmico desses assuntos. Eu estou dividindo eles por vídeos, cada vídeo um assunto para que você possa entender, tá? E fica aqui então meu pedido, nos ajude